Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos Martins. E comigo, professora Pura Moreno. Vamos juntinhas, amadinha, para mais uma aula. Já estamos avançando a unidade 3, olha só. Vamos lá. Aula 50, o quê? 52.1, falando sobre figuras de linguagem, parte 2. O que nós vamos aí trabalhar nesta aula? Figuras de pensamento, som ou harmonia. Aqui, a figuras de pensamento, aí som ou harmonia é a mesma coisa, tá? Ou pode ser chamado figuras de som ou figuras de harmonia. Três termos para essa figura de linguagem. A habilidade da aula. Usar os conhecimentos por meio da prática de análise linguística, expandindo as possibilidades de uso da linguagem e ampliando a capacidade de análise crítica. Beleza! E vamos aí já de texto atual, um trechinho, capítulo aí 23, a Esmeralda e o Camaceu. Dona Carolina passou uma noite cheia de pena e de cuidados. Porém, já menos ciumenta e despeitada, a boa avó livrou-a desses tormentos. Na hora do chá, fazendo com habilidade e destreza, caía a conversação sobre o estudante amado, disse: aquele interessante moço, Carolina, parece pagar-nos bem a amizade que lhe temos. Não entendes assim? Minha avó, eu não sei. Dize sempre, pensarás acaso de maneira diversa? A menina hesitou um instante e depois respondeu: se ele pagasse bem, teria vindo domingo. Eis uma injustiça, Carolina. Desde sábado à noite que Augusto está na cama, prostrado por uma enfermidade cruel. Doente? Exclamou a linda moreninha, extremamente comovida. Doente? Em perigo? Graças a Deus, há 2 dias ficou livre dele. Hoje já pôde chegar à janela. Assim me mandou dizer Felipe. Oh, pobre moço, se não fosse isso, teria vindo ver-nos. Beleza. Vamos lá, então. Lembrar que esse trecho também do texto atual é para já trazer para você mais um reforço sobre o discurso direto, né? E aqui percebam que é um diálogo, né? E o discurso direto é construído exatamente com essa característica, tá? E vamos ter então o uso de travessão e sempre a fala aí do personagem presente. Então o discurso direto é um recurso muito utilizado por Manuel, com o intuito de transmitir autenticidade e espontaneidade nas falas dos personagens. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre o autor. Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo foi aí jornalista, professor, romancista, poeta, teatrólogo e memorialista. Ele nasceu em Itaboraí, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho de 1820. E faleceu também no Rio de Janeiro, dia 11 de abril de 1882. É patrono da cadeira número 20, por escolha do fundador Salvador de Mendonça. Então a obra A Moreninha foi adaptada para o cinema em 2 momentos, em 1915 e 1970. Olha aí, ó, curiosidade, né? Além disso, o romance inspirou a criação de 2 telenovelas, uma que estreou em 1965 e outra em 1975. Eu já tinha aí 5 aninhos. Vamos entender mais um pouco agora. Ele produziu várias obras. Vamos conhecer. Primeiro, Memória, um passeio pela cidade do Rio de Janeiro em 1862 e Memórias também, Rua do Ouvidor em 1878. outro gênero textual, poesia. A Nebulosa em 1857. Outro tipo de gênero textual, romance. A Moreninha, o Moço Loiro, Os Dois Amores, Rosa, Vicentina, O Culto do Dever, Forasteiro,
a luneta mágica, as vítimas algozes, o rio do quarto, as mulheres de mantilha, a namoradeira. Também aí produziu aí o gênero, né? Texto teatral. O cego, o fantasma branco, o primo da Califórnia, o luxo e a vaidade e remissão de pecado. Bom, com essa cartela a gente deixa aqui como sugestão para você, aluno da NASA, ampliar sua leitura, beleza? E a nossa árvore do conhecimento traz figuras de linguagem, parte 2. Então vamos aqui agora pontuar uma a uma dessas figuras que compõem aí as figuras de pensamento. Vamos lá. Se você disse, figuras de pensamento, então tem uma palavra específica para eu aí, no caso, dar ênfase na minha produção literária? Tem, né? Vamos lá. Então, as figuras de pensamento são recursos de linguagem que se referem a um significado da frase. Significado da frase. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos prosopopeia, hipérbole, paradoxo, ironia, antítese, apóstrofe, litote, eufemismo e gradação. Ok. Então, nós vamos ver aí uma a uma. Calma, aluno. Vamos aí, prepare para você tomar nota. Professora, não tenho aqui nem caderno, nem lápis. Calma. O importante é você ficar atento, preste atenção à explicação e depois você toma nota, porque essa aula vai ficar lá na nossa playlist Mediação Tecnológica e você pode acessar quantas vezes quiser, tá bom? Então vamos aí, antíntese. O que quer dizer essa figura de... Se opõe pelo sentido. Antes. Contrário, oposições. Entendeu? Vamos lá no primeiro exemplo. Os jardins têm vida e morte. Quais são os termos? A Pura já até grifou aí para você. Vida, oposto, oposição, a morte, aquele contraste. O É contrário. vida ou é morte, né? Exatamente. Outro exemplo, não existiria som se não houvesse o silêncio. Não havia luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite e não e sim. Isso aqui é um trecho da música de Lulu Santo. Então, o que você vai perceber? Então, aí, quando consistir na aproximação de termos contrários, eu vou dizer que é antítese, se opõe pelo sentido. É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Salgar e adoçar. Belezinha? Então, antítese, opõe pelo sentido. Palavras que se opõem pelo sentido. Noite e dia, não e sim, som, silêncio, vida e morte, salgar e adoçar. Então, tudo isso enfatizando aí, né, a maior expressividade na frase, na oração também. Beleza? Vamos lá. Ironia. Quem não usa de uma boa ironia no dia a dia, hein? Ironia é aquela figura de palavra aí que apresenta um termo em sentido oposto ao usual, tá? Obtendo-se com isso um efeito crítico ou humorístico. Pronto. Essas são as informações para esta figura de linguagem. Ironia, sentido oposto ao usual. Qual é o efeito quando você usa uma ironia no seu texto? Um efeito crítico ou um efeito humorístico. Essa é a função de você utilizar essa figura de linguagem, tá? Vamos ao exemplo. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Ele teve uma grande ideia e arruinou a nossa viagem. Olha só a ironia. Que ideia, que grande ideia é essa que chega a arruinar a viagem? Um carro começa a buzinar. Talvez sejam algum amigo que venha me desejar Feliz Natal. Levanto-me e olho a rua e corro, né? É um caminhão de lixo. Bonito presente de Natal.
Bom, então é- aí permeado de ironia, né, na verdade. Por quê? Porque a gente viu aí um humor, né, leve, mas um humor ali, tá bom? Vamos aí então adiante mais uma figura e aí o eufemismo. Esta, né, utilizada aí, claro, para substituir uma expressão por outra menos brusca, né? Serve para amenizar uma situação, né? Suavizar. Suavizar alguma afirmação E desagradável. olha, nós temos vivido tempos, esse tempo atual em que Infelizmente, dar uma informação que está cada dia se torna sendo mais corriqueira difícil. na nossa vida, a perda, né? É complicado. E aí, aluno, então, vamos lá de eufemismo, né? Para daí também não causar outra tragédia, dando essa notícia aí de forma aí, nesse caso, brusca, né? Vamos lá, vamos ao exemplo do eufemismo. Ele enriqueceu por meios ilícitos. Ó. Quer dizer que... Paulo entregou a alma a Deus. Ok, vamos aqui então. Ou seja, que Paulo está junto com o Papai do Céu, né? Olha que coisa legal, né? Assim, tranquilo, suave. Não é chegar lá, amadinha! Paulo morreu. Paulo morreu. Pelo amor de Deus, né? Isso aí causa já até outra tragédia também. Vamos de eufemismo, gente, para amenizar a situação aí, tá? Beleza, e aí uma tirinha. Amor, estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Fala logo que você bateu meu carro. Então aí Legal, amenizou a situação, Sim. mas mesmo assim não deixou o esposo irritado. Eu acho que ele é seu lunga, porque pela fé, olha a cara dele. E Outra figura. Bonita, aqui é o exagero, né? Trata de exagerar uma ideia com finalidade enfática. Exemplo. Os cavaleiros não corriam, voavam, olha. Pela fé. É a pura na direção. Estava morto de sede. Esse é a Amadinha, que só vive bebendo água toda hora, gente. É só uma sede. Pra que esse exagero? Estava morto. Então, se está morto, não vai beber nada mais, exatamente. né? Mas, graças a Deus, temos a figura de linguagem aí, né? De pensamento, para utilizar, para dar ênfase. Para isso. É a utilização dessas figuras. Vamos lá. Rios te correrão dos olhos se chorares. Olha. Ai, o meu já é oceano, já, né? Já não é mais rio, já. Eu sou então, isso mesmo. você é uma pessoa hiperbólica. Olha, além da questão das frases, né? Temos aqui na imagem, olha só o exagero de uma propaganda, né? Para dizer que a faca é ótima, maravilhosa, corta o legume, vai até a tábua. Vai além, né? né? Exagero também nas imagens, no texto imagético. Pronto, aqui. então temos aí essa construção, tanto aí no texto verbal como não verbal, beleza? Olha aí, se liga aí. Ou figura de linguagem chegando aqui, na verdade, prosopopeia ou personificação. Tem momentos aí que você tem questão que vai apresentar personificação. Você já sabe que está tratando de prosopopeia, tá? Ou prosopopeia, ou seja, tem essas duas nomenclaturas. O que vem a ser essa figura de linguagem prosopopeia ou personificação? Consiste em atribuir a seres inanimados, veja bem, predicativos que são próprios, características que são próprios de seres animados. Vamos à leitura da tirinha. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. É ele que tá me olhando. Então aqui, ó, o espelho, né, é um ser inanimado. Tá tendo característica de um ser animado. Quando ele diz, né, é ele quem? O espelho, né? É ele que tá me olhando. Então, dando aí características predicativos que são próprios de seres animados, né? Outro exemplo. A lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. João Bosco de Blanc. A lua pedia. Gente, então, a lua é um astro, né? Ô, gente, perdão se eu estiver falando algo errado.
tá? Vamos lá. Então, assim, a lua, ela não pode pedir porque ela não tem vida, né? E a lua... As ações que faz de seres animados para seres inanimados, sempre fazendo esse joguinho. Beleza, então. Agora chegou a hora da gradação. Gradação. O que vem a ser gradação? Tem outro nome também. Que é o clímax. Clímax, tá? O que vem a ser essa figura de linguagem? Né? É a apresentação de ideias em progressão ascendente ou descendente. Ou seja, assim, as ideias elas vão subir ou elas vão descer. Vou fazer assim uma seta, né? Melhor, exatamente. Né? Olha aqui, ó, prestando atenção aqui nos exemplos. Vamos lá. Um coração chagado de desejo, latejando, batendo, restringindo. Eu era pobre, era um subalterno, era nada. Então aí, ó, vamos pobre. Vamos aqui primeiro. Um coração chagado de desejos. Atenção. Desejos. Latejando, batendo, restringindo. Olha lá. Então nós temos o quê? Uma gradação. Eu era pobre, amadinha. Um subalterno. Ó, nada. Aí o que aconteceu? Se ele já era pobre, aí ele foi descendo, foi subalterno. E aí ele chegou lá embaixo, não era nada. Então, descendente, né? Enquanto você tem esses dois exemplos, você aí pode estar tomando nota, pode fazer até o desenho que eu fiz aí, hora subindo, hora descendo, para você lembrar que você tanto pode utilizar essa figura de linguagem para você gradar aí suas ideias, né, em forma ascendente, né, ou descendente, tá? Chamada também, ó, ascendente é clímax e descendente anticlímax. Muito fácil. E presta atenção na setinha aí da por aí, ó. Ó, fique de olho. Vamos embora, vamos de seta não, né? Apóstrofe. O que vem a ser essa figura de linguagem? Apóstrofe. Consiste na interpelação enfática a alguém ou alguma coisa personificada. Vamos lembrar aqui do vocativo, aquele chamamento? Vamos lá. Senhor Deus do desgraçado, dizei-me vós, Senhor Deus. Olha aí, e a próxima aqui na tirinha, temos aqui, ó. Olha o recado do Nietzsche. Ai, meu Deus, ele vai me matar. O que eu faço? É o fim. Espera aí. Li errado, que alívio. Deus é pra você. Pela fé, o que acontece aí, gente? Então, vamos aí, viu como a leitura ela é tudo na vida? Beleza, vamos lá. Temos agora o paradoxo, né? Você às vezes fica aí pensando, né? Dizendo o que vem a ser paradoxo, né? Quando você tiver aí, olha só, a intenção, né, de colocar aí elementos contrários, né, numa mesma frase. Ou seja, esses elementos aí, essas ideias que são irreconciliáveis. Tá difícil, né, esse conceito? Mas vamos lá, por exemplo, que aí você vai ficar tranquilo. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Olha só, relativa, absoluta, uma vai anular a outra. Então é um paradoxo. Ou é uma coisa ou a outra. Então perceba que irreconciliáveis. Não tem como você colocar os dois termos aí para um sentido único, tá? Outro exemplo. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Com este exemplo aqui, você vai entender essa questão do paradoxo. Ó, arde sem se ver. Ferida que dói e não se sente. Como algo que dói e você não vai sentir.
Como que você está contente e ao mesmo tempo não está contente? A dor que desatina sem doer. Então, você vai perceber aí o espírito da mensagem, o macete aí, ó. Se dói, se algo que está te doendo, você não vai sentir. Se você está contente, você não vai demonstrar ao mesmo tempo. É o contentamento descontente. Mas às vezes, amadinha, a gente tá assim, né? Ora, tá contente, daqui a pouco já tá descontente. Mas a gente pode colocar isso tudo numa produção. A partir do momento que você constrói isso com a figura de linguagem. Você, quando faz isso no seu verso, na sua produção, você está usando o paradoxo. Né? É possível. Então, às vezes, você está ali lendo um texto e aí você encontra essas ideias, né, contrárias. E aí você vê que não tem como mesmo você organizar elas para um único sentido. Aí você já entendeu. Então aqui é figura de pensamento, aqui é um paradoxo, gente, tá? Aquela ideia é confusa. Fogo, né? O amor é um fogo, amadinha. Fogo a gente sabe. Mas aqui, Luiz Vaz de Camões já sabe que nós estamos vendo o sentido figurado, ainda por cima, com o auxílio da figura de linguagem paradoxo, né? O amor é um fogo. Só que fogo, gente, o fogo ele queima, né? O fogo ele arde. Só que olha só, e o fogo a gente consegue ver as labaredas, né? E aqui, o amor é fogo que arde sem se ver. Né? Que fogo é esse então, né? Beleza? Então, essa é a construção do paradoxo. Então, reforçando o paradoxo, quando os elementos de ideias contrárias estão numa mesma frase, irreconciliáveis, as ideias vão ficar confusas e uma vai anular a outra. Legal. Vamos aí então, lilote. O que vem a ser lilote, né? Lilote é uma afirmação branda. É uma afirmação suave, mas por meio da negação do contrário. Ave Maria, o aluno disse agora sim, agora enrolou tudo pura. Não, calma, nós vamos desenrolar isso aqui agora. Viu, Madinha? Olha só, pela tira aqui, acompanha aqui, ó. Nerdzinho, o que você acha do meu desenho? Acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica. E aí, amado, traduzindo, o que ele quis dizer? Que ele precisa melhorar, que ele precisa aperfeiçoar a técnica dele. Quer dizer que não está boa, né? Amenizou a situação também, ó. Ou seja, ele afirmou brandamente, suavemente, por meio de uma negação contrária. Olha, ó, acha que você deveria aperfeiçoar esta técnica. Mas não daria um choque falar assim, pura, tenta desenhar melhor. Não, aí eu saía chorando já, né? Então, para não causar né, esse impacto. Então, vamos aí, ó. Lilote. A namorada dele não é tão moça. Meu Deus, se chega assim pra mim, meu pai eterno. Me enterro. Se você, aluno, chegar aí, né, e fizer um comentário, usa lilote, por favor, né? Professora Márcia não é tão moça, porque senão ela vai chorar. Quer dizer o quê? Que ela é uma pessoa experiente. Isso. Mas eu ia dizer que você é uma jovem, cheia de experiência. Beleza? Ui. Muito bem, então, lilote é uma afirmação branda por meio da negação do contrário, tá? Agora vamos lá de harmonia. Sim, nós temos figuras de harmonia. O que vem a ser esse conjunto agora, Amadinha? São os efeitos produzidos na linguagem quando há repetições de sons. Ou ainda quando se procura imitar sons produzidos por coisas ou seres. Como, por exemplo, aqui, ó. Vou bater aqui. Eu vou reproduzir esse som, vou falar toque, toque, toque. Então, vamos lá. Eu vou chamar de que essa figura de harmonia, figura sonora? De onomatopeia. Blim, blim, blim. É o sino lá da igreja. Bebê. Olha essa buzina. Meu Deus. Buzina não é do carro da Amadinha, hein? Ela passa voando. Aí tem a literação,
Tem a assonância e tem a paronomásia. A gente vem com calma, né, Pura? Vamos lá, vamos ver Uma a uma. Isso mesmo. Onomatopeia, né? A gente já trouxe aqui para você o início, mas temos o conceito, porque tudo você, aluno da NASA, precisa compreender o conceito para depois você, né, estar aí fazendo a sua análise e encontrar aí essas figuras de linguagem, tá bom? Onomatopeia, ela consiste na reprodução, tá? Reprodução por meio de palavra, tá? Uma reprodução de sons e ruídos de várias espécies. Pronto. Bem resumido para você. Olha aí. A onomatopeia é aquele termo, né? Aquela palavra aí que vai tentar aí reproduzir os sons ou reproduzir ruídos de qualquer coisa ali, vamos dizer assim, tá bom? Então, o primeiro exemplo aqui, é claro que o nosso texto imagético já vai te deixar bem à vontade para entender que nós estamos, olha, aqui utilizando a palavra para aí reproduzir o som, né, de um elemento aqui que tem nas igrejas, né? Na minha escola também tinha para tocar a entrada, sabia? Que eu tinha raiva desse sino, pela fé. Blém, blém, suave o sino da igreja da praça. Beleza, então o termo que indica, né, essa onomatopeia é blém, blém. Que é reprodução, né, por meio das palavras, do ruído, ó, ruído, som. E a mesma coisa aconteceu quando eu bati aqui na parede, ó. Toque, toque, toque. Ó, tô representando. Aí o cachorrinho, o Johnny. E a galinha? Não, isso aí é galo. É um galo, né? Mas não tem gente. problema. E a vaga? Não, é o boi. Gente, eu não sei. Para tudo que nós estamos ruins de fazer onomatopeia aqui na oralidade, né? Nós vamos adiante, tá? Mas beleza. E é muito legal você aí assimilar, compreender essa figura de linguagem. Por quê? Porque você pode utilizar na sua produção textual, Do no gênero lá. Tirinha. História em quadrinhos. Muito bem. Então, por isso você tem que dominar agora, tá bom? A Pura dirigindo. Já foi. E a Márcia passando também. Sai da minha frente que eu vou, cara, passar. Beleza. Continuando aqui. A Agora, a literação. Saindo do barulho. Olha só. Consiste na repetição dos mesmos sons consonantais. Presença das consoantes. Ó, repetições, ó. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Então, aqui, um trecho da música do Seu Jorge, ó. A repetição da letra M, da consoante M. Então, repetição de consoante, a literação. Outro poema, Cruz de Souza aqui, eu gosto, né? Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas. Vaga nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. A literação na letra V, na consoante V. Se você observou, olha só, a literação do V, som consonantais. E essa é a função, né, também. Quando está na construção, essa estilística dos versos, né? Então, Cruz e Souza usou bastante a literação, que é essa repetição, né, dessa consoante, para dar realmente esse movimento na poesia. Você vê que, se você prestou atenção na leitura, né, você viu que nós vimos um movimento do vento ali, né? Vai, Amadinha, só 2 versos mais. Vozes veladas, veludadas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas. Vaga nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. Viu? Beleza? Então tá. Ligado aí para entender já o porquê, né? Que aqui nós temos a poesia, um trechinho de Cruz e Souza. Assonância. Se lá, né, nós temos a literação, as consoantes, né? Vamos aqui de assonância. Assonância é a repetição ordenada aí das vogais, tá bom? Essa é a diferença. Repetição ordenada dos
sons vocálicos. Vamos ao exemplo. A linha feminina é carimá, moqueca, pititinga, caruru, mingau de puba e vinho de caju, pisada no pilão de Piraguá. Gregório de Matos. Então, você vê a presença marcante das vogais I, A presente nesses versos de Gregório de Matos. Mais outro exemplo. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do literal. Olha aí a presença marcante da vogal. Ó. Então, a assonância, repetição ordenada de sons vocálicos, né? A assonância você vincula aí, ó. Assonância, vogal, som vocálico. Pronto. Você vai fazendo seu resuminho básico, tá? Mais uma figura paranomásia. Vem, olha só, consiste na aproximação de palavras semelhantes pelos sons, ó. Semelhantes pelos sons, mas de sentidos diferentes, ou seja, emprego de palavras parônimas. Vamos aqui, ó. Como tais premissas, eles sem dúvida levam-nos às primícias. Então, palavras parecidas. E a outra é: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Coitada da Missato e Renato Teixeira. Aqui Então, é a aqui, ó, Amadinha e pura, né? Vamos lá, mais uma vez. Mais uma vez, Amadinha. Eles estão pedindo, eu tô ouvindo daqui, ó. Professora Márcia, Eu deixo pra você, Amadinha, não consigo mais, né? Pela fé, professora Tem que Márcia ser na hora da inspiração, Amadinha. quase teve uma síncope agora, gente. Vamos lá, então. Conhecer as manhãs. As manhãs e as manhãs, ó, Então, aqui, manhãs e manhãs, parecidas, ó. Né? Mas são parecidas, mas tem aí o significado diferente, né? Manha vem de manha, manhosa, manhoso, né? E manhãs é esse período aí do dia. Aí ele faz aquele jogo, trocadilho, né, O Porina? sabor das massas. Massas e maçãs. Conhecer as manhas E as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Eita, que já mudamos até o tom. Pela fé. Vamos embora. Paranomásia, aproximação de palavras semelhantes pelo som, mas o sentido é diferente, tá bom? Vamos adiante agora. Vamos aqui conversar com o nosso estudante, porque chegou a hora de trabalhando o gênero. Você achou que ia ficar, né, de boa, né, Amadinha? O nosso estudante vai fazer o quê, Amadinha? Vamos lá, fica de olho na tela e presta atenção, o que você vai produzir? Então, saindo aí da teoria, indo para a prática, você aí, aluno da NASA, agora é a sua vez. Pesquise uma letra de música de sua preferência. Identifique as figuras de linguagem encontradas e faça um breve comentário. Tranquilo. Qual é né? a figura predominante em tal letra de música? Tem vários aí, ó. Qual o estilo de música que você gosta? Verdade, você pode começar aí por aquilo que você gosta, né? Música, um trecho de um romance. Veja um gênero e aí você analisa a figura e explica, né, com suas palavras, qual é a figura que está, qual é o sentido, qual o objetivo daquela figura ali naquele trecho, seja na poesia, seja na música, seja aí no romance, ou apenas em um pensamento aí de algum teórico, né, de algum filósofo também, tá? Pode pegar vários gêneros, então. Pode, né? Não pode ser só letra de música, não. Pode sim. Pode buscar lá Vinícius de Moraes. Vamos começar dando dicas? Pode sim. Cecília Meirelles também. Vê lá qual a figura de... Se você vai identificar se é figura de pensamento também, se é figuras de palavras. Carlos Drummond, olha, de acordo com o que você viu também durante aí as aulas, tá? Já foram 2 aulas, né, de figuras. E aí você pode estar fazendo também a pesquisa. Valeu? Terminou. Ele vai guardar onde, Amadinha? Lá no portfólio. Beleza, muito bem. Nós estamos aqui ansiosa, mas, Amadinho,
acabou. Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Valeu, até a próxima!